Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, você empreendedor, empresários, trabalhador, profissional de todas as áreas. Que alegria nessa manhã estarmos aqui juntos para rezarmos o texto do empreendedor. Para darmos início, invoquemos sobre nós o Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje a gente vai falar de uma figura muito especial. Aqui, ó. No começo de março, né, eu comecei apresentando essa imagem. O glorioso São José, pai adotivo de Jesus. São José, ele tinha uma profissão, então ele é exemplo, ele é modelo de nós, para nós empreendedores, trabalhadores. Então, vamos ver o que nós aprendemos com São José nesse dia de hoje. Por que eu estou apresentando? Porque hoje é dia 19 de março, né? Inclusive aqui na minha cidade, é feriado, várias cidades do estado do Ceará, é feriado, padroeiro dos trabalhadores. Então, São José, ele é visto na tradição cristã como um modelo de um trabalhador, homem justo e fiel, e sua vida inspira valores essenciais para o empreendedorismo, como disciplina, humildade, resiliência e, acima de tudo, confiança em Deus. A Bíblia, ela não traz versículos diretamente sobre São José, mas há passagens que refletem a sua postura, e essas passagens elas podem sim ser aplicadas dentro dos negócios. Então vamos ver aqui São José como uma inspiração de empreendedores. Em 3 pontos, uma figura bíblica, trabalho e dedicação e confiança em Deus. Em Mateus 1:19 diz assim: José, esposo de Maria, ele é descrito como um justo, um homem justo. Alguém que age com retidão e sabedoria diante das dificuldades. Então, você é empreendedor, empresário, precisa ser justo, né? Em Deus, ser um homem justo e buscar a retidão e sabedoria diante das dificuldades. Ter a postura de como agir diante delas. Santo dia, Vicente Ferreira, missionário, combatente. Deus abençoe, seja bem-vindo. Deus abençoe você, sua família, todos os seus negócios. Trabalho e dedicação. Qual era a profissão dele? Ele era carpinteiro. Está em Mateus 13:55. Profissão que exige paciência, habilidade e perseverança. Cadê os carpinteiros aí desse dia de hoje, né? De uma forma especial, rezando por vocês, clamando a intercessão de São José. Virtudes fundamentais para quem empreende. Então, você empreendedor, virtudes fundamentais e importantes na nossa vida, que nós podemos também adquirir com São José. Paciência, habilidade e perseverança. E a confiança em Deus. José aceitou sua missão mesmo diante da incerteza, mostrando o quê? Coragem, fé, qualidades que empreendedores precisam em momentos de riscos. Vai avaliando o negócio, situações difíceis de conflitos, de risco, e aí vou acabar? Não, vamos lá, eu tenho que ter a coragem de fazer o negócio alavancar novamente e a fé em Deus, porque empreender é você dar um passo no escuro, você não sabe o que vem lá na frente, você só sabe que você tem um sonho, tem um projeto e vai torná-lo real.
Então, confiando em Deus, buscando nele a sabedoria, você vai tendo aquela habilidade em colocar em prática aquele projeto. Então, lições práticas para empreendedores inspiradas em São José: humildade, resiliência, fé e propósito, trabalho manual e excelência. Vamos lá. Dentro da humildade, José não buscou protagonismo, mas cumpriu sua missão com discrição e firmeza. O anjo aparece quando ele pensou em abandonar Maria. Em sonhos o anjo aparece: José, não temas em receber Maria como a tua esposa. O que está no seu ventre vem de Deus. Então, por ser um homem justo, ele ia tomar uma atitude, mas que Deus veio falar diretamente através do anjo. Então, José, ele, mesmo aceitando esse projeto de Deus, ele não chegou e disse: eu aceito então seu esposo e Maria, eu aceito seu pai de Jesus, mas eu tenho que ter o meu reconhecimento, eu tenho que ser grande. Não, de forma alguma. Com simplicidade, com humildade, ele cumpriu a sua missão, que foi cuidar de Jesus, criar Jesus, educar Jesus. Resiliência. Enfrentou desafios como a fuga para o Egito, mostrando a capacidade de adaptação. De repente você precisa sair da sua terra porque o menino está sendo perseguido. Tem um projeto de Deus ali. Vamos para onde? O anjo diz: você vai lá para o Egito. Então, às pressas, pega a criança, pega Maria e vai para o Egito, até quando o anjo avisa que já pode voltar. Então, e como é que vai ser? E eu vou trabalhar em que lá? Eu vou morar onde? Não, ele foi e se adaptou àquela realidade pela necessidade. Então, a resiliência, né? A firmeza dele. Fé e propósito. Empreender não é apenas gerar lucro. Você é empreendedor, grave bem essa frase. Empreender não é apenas gerar lucro, mas servir a comunidade e criar valor duradouro. É você que trabalha com venda de produto. Quanto é esse produto? Antes de falar o preço, você apresenta o valor do produto. Existe a diferença entre preço e valor. Preço é o dinheiro que você paga para adquirir aquele produto ou aquele serviço. E o valor é o que aquele produto e aquele serviço traz à sua vida. Trabalho manual e excelência. Assim como José era carpinteiro, o empreendedor deve valorizar o esforço diário e a qualidade do que entrega. Não é fazer de qualquer jeito e não é entregar de qualquer jeito. Para vencer, tem que fazer. Então, tem que ter o esforço, a dedicação e entregar o seu melhor. Em resumo, São José nos lembra que empreender é mais do que abrir um negócio. É viver com fé, ética e dedicação ao trabalho, confiando que cada esforço pode se tornar parte de um propósito maior. Então, se Deus colocou no seu coração, é porque já existe. Mas qual é o propósito em meio a tudo isso, né? O que Deus verdadeiramente quer, o que Deus verdadeiramente deseja através desse empreendedorismo que Ele colocou em tuas mãos. Que nesse dia de hoje nós vamos rogar e pedir a intercessão do glorioso São José em nossas vidas, em nossos negócios, em nossos trabalhos, em nossa profissão. E vamos rezar o texto, pega a tua arma de batalha, para que juntos possamos buscar em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave-Marias, em honra à Santíssima Trindade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério, nós vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro do nosso negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, vamos rezar pela vida dos clientes. Apresenta diante de Deus todos os seus clientes. Clientes novos, clientes mais antigos, clientes que vão chegar. Né? Tem clientes que vestem a camisa mesmo, que divulgam o nosso trabalho, o nosso produto. Apresenta também os fornecedores, os líderes,
sócios, colaboradores, todas as pessoas que de uma forma direta ou indiretamente estão ligadas aos teus negócios. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Terceiro mistério. Peça pela graça para vencer as forças contrárias que te impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, vamos pedir nesse momento pela nossa vida financeira e a vida financeira do nosso negócio. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio.
faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. Quinto mistério, o mistério da gratidão. Agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em seu negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Convido você agora a parar o que você está fazendo. É um minuto valioso, de grande valor em nossas vidas, onde paramos e colocamos diante de Deus profundamente, verdadeiramente, o nosso negócio. Para nesse instante e apresenta diante do Senhor. Você que é empreendedor, coloca aí o nome da tua empresa, o nome do teu negócio, da tua loja, o nome do teu comércio, coloca o teu consultório, laboratório, a tua clínica. Coloca diante de Deus a tua loja, coloca diante do Senhor o atendimento, coloca diante de Deus nesse momento a tua família, a tua casa, coloca diante do Senhor a tua carpintaria de uma forma especial, hoje rezando diretamente para os profissionais de carpintaria que trabalham, né, nesse ramo. Aí, como modelo, nós temos o glorioso São José. Coloca diante de Deus tua confeitaria, pizzaria, o teu salão, coloca tudo. Aquilo que Deus colocou em tuas mãos para prosperar, para servir, para edificar. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue, pela poderosa intercessão da Virgem Maria e do glorioso São José, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa profissão, do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos.
Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todos esses ambientes que te são apresentados nesse momento. Estruturas físicas, estruturas emocionais, estruturas psicológicas. Abençoa tudo, Senhor, ilumina tudo, cada pessoa que entra, cada pessoa que sai. Liberta-nos dos males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Finalizando o texto do empreendedor, nesta manhã de quinta-feira, dia 19 de março. E hoje também é um aniversário do Mover Eu Sou Combatente. Exclusivamente, deu-se início no dia 19 de março de 2020, quando foi decretado o lockdown, surgindo aí a pandemia do coronavírus. Então, 6 anos do Mover Eu Sou Combatente, milhares de vidas têm sido alcançadas, transformadas, então, rezando pelo Mover, rezando pelos combatentes de uma forma em geral e pelo encontro nacional, o 5º Encontro Nacional dos Combatentes, que acontecerá sábado, dia 21. Você que rezou conosco nesta live, você que vai rezar a partir de agora também, que desde já a proteção de Deus seja derramado em sua vida. Eita, Deus poderoso, Deus maravilhoso, seu Vicente. Que o Senhor derrame a sua graça, a sua bênção e a sua proteção por intercessão do glorioso São José. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não esquece, de deixar teu like, de deixar teus comentários e compartilhar o texto do empreendedor para que outras pessoas também possam vivenciar essa graça. Buscar em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Tenham todos um ótimo dia de trabalho, de projetos, para alguns feriados, Aproveita bem o teu dia, desfruta, aproveita bem o teu dia, participa da missa, participa da procissão de São José também, se tem aí na sua cidade, e vamos nos fortalecer em Deus, porque 2026 é tempo de avançar, e avançar é decisão. Tchau, povo de Deus!